Estamos de volta. Estou conversando aqui com o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, da cidade de Rio Claro. Um montão de perguntas aqui, deixa eu tentar escolher algumas aqui. Algumas são para ver o circo pegar fogo, essas eu não vou fazer não, porque a pensão desse programa não é essa. Eu agradeço a audiência aqui e tal, né? Mas vou pôr na mesma toada, assim, antes de eu conversar aqui do público, vou na mesma toada. Eu falei aquela hora que ocorreu a conversa, você ficou de cama, quando você perdeu a eleição, etc. Tal. Muita gente disse que você também perdeu a eleição porque você desprezou o terceiro colocado. Foi verdade? Que você se preocupou, por exemplo, com aquele que vinha encostado em você, esqueceu do terceiro que estava lá com 3% e esse virou o prefeito? Não, veja bem, tem uma expressão que diz assim, que a vitória tem muitos donos e a derrota não tem pai, né? Quer dizer, na verdade, eu, pela primeira vez, fui contratado uma empresa de marketing para fazer a campanha. E o povo de Rio Claro me conhece. Eu sou exatamente a mesma pessoa, mesma que chora, que se alegra, que agride quando agredido é, que revida, né? E, de repente, eu não fui aquela pessoa. Quer dizer, eu fui uma pessoa parada. Eu, por exemplo, tenho um prazer enorme de conversar com o público. Não, você não deve ter contato público, você deve... Pelo contrário, eu me constrangi, né? E eu não fui eu. Eu não rebati aquilo que me acusaram. Por exemplo, que a parceria público-privada era uma venda do DAI, e não foi nada disso. Tanto é verdade, Piracicaba fez, a presidente Dilma está agora permitindo fazer mais parceria público-privada como forma de melhorar o país. Eu não fui eu, Sérgio. A verdade é que eu não rebati certas coisas e agi equivocadamente de uma forma passiva diante das agressões que recebi. Coisa que deveria ter explicado mais claramente, as vantagens, o que era parceria público-privada. Em suma, foi um erro de campanha. E você se surpreendeu com o resultado? Não, eu sabia 30 dias antes que eu ia perder a eleição. Ah, você já sabia? Eu tinha essa convicção, comentei com a minha mulher. Falei, olha, infelizmente que existe um... Porque a eleição é o seguinte, ela se define nos últimos 40 dias. E existe uma tendência, é um bloco que balança de um lado do outro. Tendência de voto. E aí ficou, tentar revidar isso aí num prazo tão curto seria algo impossível. E aí não foi surpresa ter perdido as eleições. Tanto que eu estava mais preparado até para perder. Você sabia que você ia perder para ele? Sabia que perdia, sabia para o atual prefeito. Ah, tá. Eu tinha convicção disso. Ele estava bem estruturado, tinha uma militância bem montada, contou uma boa história e ganhou as eleições. Pois é, tem uma pergunta aqui da Lúcia, eu tenho diversas, mas uma que... Naquela época também, diz que os funcionários públicos, que você não valorizava o funcionário público, é o que se falava na época, e que os funcionários públicos acabaram trabalhando contra a sua candidatura e tal, para você não ser reeleito naquela época. E essa pergunta da Lúcia aqui, ela diz o seguinte, se caso você voltar a ser prefeito, você vai agir diferente, você vai valorizar mais o funcionário público? Pergunta dela, hein? Olha, veja bem, Lúcia, em primeiro lugar, quem deu o estatuto do funcionário público fomos nós. Estatuto do magistério fomos nós, que criamos a Previdência Municipal, que garantirá ao funcionário, quando aposentado, receber, somos nós. Que criamos a Lei do Assédio Moral, fomos nós. O que se plantou é a notícia de que eu desprezava o funcionário público. Muito ao contrário. Eu desafio algum funcionário de hoje ou do passado que eu tenha sido descortês. Ao contrário, eu acho o funcionário público até uma pessoa desconsiderada por uma parte da sociedade. Essa visão eu tinha quando entrei na vida pública. Depois eu vi como tem gente boa, trabalhando, ganhando nem sempre corretamente e com uma dedicação extraordinária. O que falta muitas vezes é criar estímulos de motivação ao funcionário. Isso realmente é um pecado que eu cometi no passado e que todos os prefeitos cometeram, a bem da verdade. Que é isso que nós temos que fazer, motivar as pessoas. Mas eu sempre valorizei e pretendo continuar valorizando. Os professores tiveram aumentos significativos de ganhos com a municipalização do ensino. Em suma, o que eu não fui competente é para dar a versão correta dos fatos, e aí ficou uma versão incorreta. Nós estamos ao vivo, estou conversando aqui com o ex-prefeito da cidade de Rio Claro, Nevoeiro Júnior. Deixa eu registrar aqui Chivo Santo Amaro, mandando, te comentando. Alguns não deixaram nome, estão mandando abraço para vocês, estão ligados aqui, muito obrigado pela audiência. O Durval está te mandando um abraço também.
o José, tem um monte de gente aqui, tem muita pergunta capciosa que eu não vou ler. Enfim, o Edson Santos, a Maria, enfim. Agora tem uma questão que eu queria colocar, o seguinte. Existem 3 pré-candidatos, entre aspas, declarados aí da eleição na cidade de Rio Claro e tal. Por que você acha que você é melhor que os 3? Que vai ganhar a eleição ou que vai ser candidato a um 4º mandato? Não sei se essa colocação, acho que eu coloquei errado aqui, me perdoa. Não quis dizer assim. No que você acha que você pode ser melhor que os 3 pré-candidatos já declarados? Eu imagino que essas eleições serão decididas em função de 3 ex-prefeitos. O atual prefeito, o ex-prefeito Cláudio e eu. Nós todos temos um passado de realização. E esse passado será colocado no presente e o eleitor vai poder verificar se aquilo que nós estamos falando poderá ser realizado ou não. E eu imagino que eu tenho um projeto para Rio Claro extremamente importante e inovador, que é ouvir e fazer. Ouvir as pessoas e realmente colocar em prática aquilo que é o anseio delas. Acho que tem um saldo de realização em cada um dos meus governos que deverá ser levado em consideração e a mesma avaliação será feita dos outros concorrentes. Ou seja, quem é aquele que prometeu e cumpriu e quem é aquele que prometeu e não cumpriu. Porque, como diz o ditado, cesteiro que faz um cesto faz um cento. Quer dizer, essa avaliação do que cada um prometeu e fez, quer dizer, estará no rol, como dizia meu pai, quem diz que sabe fazer e não fez, não sabe. Só sabe fazer quem já fez. Eu realizei muito por Rio Claro. É nessa marca que eu estou pretendendo colocar, mas, sobretudo, uma marca nova, um novo nevoeiro, ouvindo e fazendo. Você sempre teve fama de não ter papas na língua, estou achando você bem light agora. Essa é a mudança que você está acabando de falar? Não, eu tenho a impressão seguinte, Sérgio, os anos vão moldando as pessoas, né? E obviamente, você vai ficando mais maduro, mais sensato nas suas colocações, tem um equilíbrio emocional maior, né? E acho que o eleitor está à procura de um administrador e não de um lutador, né? E é dentro dessa linha que eu pretendo me postar, sobretudo mostrando um passado de respeito às pessoas, de realização e, sobretudo, de ouvir e fazer. Essa questão, está me passando uma impressão, tipo assim, já faz questão realmente de voltar a ser prefeito. É como se fosse uma revanche, tipo, pessoal? Não é revanche, não. Desculpa, eu estou colocando as coisas erradas aqui. É como se fosse assim Não, eu vou voltar e, tipo, eu não poderia ter perdido. Não. Diferentemente, em primeiro lugar, eu gosto muito de ser prefeito. Quero deixar muito claro isso. E acho que quem faz as coisas por gosto faz melhor do que quem faz por obrigação. Segundo lugar, eu acho que eu tenho um bom projeto para essa cidade que eu gostaria que as pessoas conhecessem. E se julgasse que esse era um bom projeto, que me elegessem, para que possa levá-lo avante. Porque eu entendo que Rio Claro é uma cidade que vai crescer importantemente, seja quem for o prefeito. E eu me considero o mais preparado para realizar isso. Não tem nenhum sentido de revanche. Na minha vida, se você olhar o meu passado, eu desafio que alguém encontre alguma coisa no sentido de revanche. Não, eu gosto de ser prefeito, me sinto preparado, estou com boa saúde, tenho uma razoável experiência e gostaria de ter mais uma oportunidade de realizar coisas por uma cidade que eu amo extraordinariamente. Porque Rio Claro nunca me faltou, até nos momentos difíceis que passei. Mas você já foi mais briguento. É que eu estou dizendo, os anos faz com que você fique mais, eu estou falando mais isso, sensato. Muita gente está estranhando porque eu estou insistindo aqui que ele foi briguento. Eu mesmo, politicamente, obviamente, não, já briguei com ele. Politicamente, já briguei. Já briguei de não se conversar, inclusive. Porque eu achava você muito briguento. E hoje eu estou achando você light demais. Por isso que eu insisti na pergunta. Então, mudou mesmo. Porque agora não, veja bem, você muda, certo? Quer dizer, o que eu acho é o seguinte. Se você perguntasse qual é a melhor fase que eu acho que eu estou, eu diria que é essa atual. Me sinto uma pessoa realizada, sou muitíssimo bem casado com a Adriana, tenho 4 filhos que são maravilhosos, pessoas extraordinárias,
e ter uma disponibilidade de tempo e uma razoável experiência. Quer dizer, então hoje eu, felizmente, me julgo motivado, satisfeito, interessado em servir Rio Claro por mais um mandato, mas sem nenhum sentido de revanche ou qualquer coisa nessa linha. Muito bem, eu quero agradecer aqui também a audiência do Marcos dos Santos, da Regina Zamuner. Está chegando todo tipo de pergunta aqui, é só escadinha para abrir aqui, mas uma eu não posso. Chegou um monte aqui, tudo no mesmo sentido. Essa eu vou ter que fazer aqui, até porque eu só tenho mais 5 minutos. Essa eu não tenho jeito, porque pelo menos umas 20 aqui. Essa eu vou ter que fazer. Todo mundo está perguntando o seguinte: o que você acha da administração do atual prefeito da cidade de Rio Claro? Eu acho que o atual prefeito comete alguns erros fundamentais. Primeiro, em delegar seu governo à atual vice-prefeita. Eu penso que quando quem ganhou a eleição foi o prefeito atual. E essas constantes indecisões de concorrência que não termina, de acusações, quer dizer, é um governo assim, muito atabalhoado. Não tem projeto. E pela falta de projeto, a cidade padece. Esse dia, Sérgio, eu estava andando em Rio Claro, eu levantei 4 horas da manhã, saí andando, andei 10 quilômetros. Você não tem 100 metros de calçada em nenhum momento que não tivesse um buraco. A manutenção da cidade é uma coisa importante que seja feita. E essa claudicação vem sendo feita de forma extraordinária. Então, mas... Desculpa, eu só vou dizer assim, longe de defender, mas quando você era prefeito também, havia muitos buracos na cidade, até asfalto, agora não calçaram, vamos falar asfalto. E aí havia aquela questão do negócio do tapa-buraco. Eu me lembro que houve muita crítica nesse sentido. Sem dúvida. Então, e você veja bem, nós recapeamos metade da cidade de Rio Claro por aquele processo da Petrobras. Se não tivéssemos recapeado, a quantidade de buracos seria maior ainda. Eu me refiro, não é buraco de rua, eu me refiro buraco de calçada. Isso tem-se que encontrar uma solução, porque não é mais possível você caminhar. Eu corro à noite com a turma do Nanau, você sabe, e tem lugares que eu tenho que correr olhando no chão para não dar um tropecão e me machucar. Então eu acho o seguinte, é uma administração que endividou muito o Rio Claro, quer dizer, se fala tanto do ciborgue, que se contraiu do empréstimo, são 4 ciborgues a serem pagos, mais de 80 milhões. Obras que foram subdimensionadas, como aquela galeria do Enocop, infelizmente, toda vez que tiver uma grande chuva, ela vai se romper, porque ela é incompatível para o volume de água que ela tem que acomodar. Mas eu torço que ele termine um bom mandato. Eu acho que ele ganhou legitimamente uma eleição e tem o seu dever de governar até o último dia e disputar a eleição. E eu torço que ele vá bem, porque quando um prefeito vai mal, quem mais perde com isso é a cidade. A cidade passa a sofrer as consequências de uma administração tíbia. Essa é a minha opinião. E daqui para frente também, numa reta final agora de campanha, final de convenção, quer dizer, a população que vai ser o grande julgador de tudo isso, né? Dele, seu, do outro ex-prefeito, enfim, a população ela tem lá a oportunidade de se fazer tudo, é o que a gente espera, porque eu sou muito bairrista também, todo mundo aqui que é o melhor para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Sem dúvida, nós aqui vivemos, aqui nasceram os meus filhos, eu nasci em Santa Gertrude, sempre digo isso, e aqui um dia eu vou morrer. Eu quero que essa cidade vá bem, porque ela sempre foi solidária e nunca me faltou nos momentos difíceis por que passei. Muito bem, eu queria, olha, é uma pena, o tempo voa, né? Quero agradecer a tua presença, dizer que foi muito esclarecedor, muitas coisas, você reviu até aqui, um negócio de 15 anos atrás, muito interessante, você vê, isso é uma surpresa que eu trago ao meu convidado, é a vantagem da gente ter um arquivo, né? Verdade. Esse arquivo é muito legal, mas eu quero agradecer o seu atender o nosso gentil convite. A intenção nossa realmente é esclarecer o telespectador. Eu acho que a gente esclareceu muita coisa, até muita gente que não sabia de algumas histórias da sua vida e etc. E eu só tenho que dizer muito obrigado e que você tenha boa sorte aí nessa tua caminhada. Muito obrigado, eu agradeço ao telespectador que me assistiu e dizendo que a vida é uma soma de momentos. Façamos dos bons a marca principal do nosso viver. Muito bem. Eu conversei aqui com o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, da cidade de Rio Claro.
ele contou muita coisa, você soube alguma coisa? Naquela hora eu até brinquei, né? Você tinha fama de playboy. Ninguém fez essa pergunta para ele, eu fiz, né? Mas ele tinha mesmo 28, 27 anos, né? Cabeludinho, né? E tal. Eu lembro disso. Afinal de contas, estou com 35 anos de jornalismo, né? Não dá para esquecer, né? Então, mas foi muito interessante, foi muito diferenciada. Eu vou sair agora para o intervalinho. Na sequência, eu vou trazer uma entrevista que eu gravei na cidade de Peruíbe com o Tadeu Lázaro, que foi músico desse programa desde lá seu início, durante 5 anos, grande músico. Olha, ele conta a história desse programa, ele canta comigo, realmente é muito interessante. Ele que tem uma legião de amigos, de fãs na cidade de Rio Claro, e outras cidades também, vai poder rever o Tadeu hoje, depois de 10 anos. Está muito bem, está muito legal e a entrevista é muito interessante. Volto no sábado que vem, depois da matéria do Tadeu, obviamente, ao vivo com vocês, trazendo muita coisa interessante. Que vocês fiquem com Deus, tenham um bom fim de semana. Na sequência, a entrevista com o Tadeu Lázaro e eu volto no sábado que vem ao vivo. Abraço, grande beijo, até mais.